Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Bem aí? Boa noite. Opa, tudo bem? Joia. Prontos? Para mais uma hora aí falando sobre pintura? Tudo bem? Bom, já somos aqui 27 pessoas. Ah, obrigado. Hoje eu tô colorido, né? Tô contando aqui também com a ajuda essa noite do Henrique Seckler, que está me ajudando a ver aqui os comentários. E vamos começar com mais um encontro sobre narrativas na pintura contemporânea, com o apoio da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de São Paulo, Ministério do Turismo e o Governo Federal. Então, no encontro de hoje, quer dizer, no anterior a gente falou um pouco sobre abstração e vimos alguns artistas. No encontro de hoje a gente vai falar sobre figuração. A ideia é falar sobre uma exposição que foi importante, que chama The Human Clay, e ver 3 artistas. Então vamos lá. Não foi apenas Guston que retornou à figuração nos anos 70. A ausência da condição humana na arte era sentida em outros lugares. Em Londres, R.B. Kitaj, um americano radicado na Inglaterra, até então visto como um artista pop, foi convidado, em 1975, a curar uma exposição de arte recente britânica. Ele intitulou a mostra como Human Clay. Seu interesse não era mais a sociedade de consumo, e simplesmente imagens da forma humana. A mais básica ideia de arte, de onde muita arte grandiosa surgiu. No ensaio de seu catálogo, Kitaj evocou o impulso figurativista em que o modernismo foi fundado pelos trabalhos de artistas como Van Gogh, Degas, Cézanne, Picasso, Matisse. E até mesmo anteriormente. Não é como esse instinto que está na raça humana, como se esse instinto que está na raça humana, bem antes de Giotto, já tivesse se esgotado. Nunca vai se esgotar. Então a exposição chamava The Human Clay, que parece que é uma frase de um poema que o David Hockney gostava de citar. To quote a line from Auden's long poem, Letter to Lord Byron, which reads: para mim, a arte, o assunto da arte é a argila, né, humana. Eu acho que seria bom dar uma olhadinha antes nesse artista. Vamos ver se... Entrou aí a página do Kitaj? Sim? Estão vendo? Okay. Bom, então esse é o RB Kitaj, esse é o site dele. Ele nasceu em 32, faleceu em 2007, né? Nasceu em Ohio, mas ele viveu um pouco na Europa, então ele é uma figura importante na pintura contemporânea americana e europeia. Ele teve grandes retrospectivas do trabalho dele. Ele chegou a morar em Oxford, depois ele estudou com o David Hockney, e ele, quando ele foi chamado para curar essa exposição, ele no texto da curadoria, ele cunha o termo Escola de Londres, que é basicamente pintores figurativistas como David Hockney, Frank Auerbach, Lucian Freud, Francis Bacon, que estavam fazendo figuração nos anos 70, no momento em que o que estava acontecendo mais era minimalismo, abstração. Então, esse aqui é o artista.
E vamos dar uma olhadinha nos trabalhos dele. Bom, ali menciona que ele era um artista pop, então acho que eu vou mostrar primeiro essas colagens aqui, esses prints, que menciona que teve esse deslocamento de um interesse de sobre a sociedade de consumo para uma questão mais existencial do ser humano. Acho que fica mais evidente aqui nesses trabalhos de colagem, essas apropriações de imagens, né? Ó, esse é um trabalho de serigrafia, que é de 66. E agora acho que a gente pode dar uma olhada nas pinturas. Então, por exemplo, essa daqui é de 64. Eu tenho a impressão que vai caminhando cronologicamente aqui no site. Por exemplo, essa pintura chama Nice Old Man and a Pretty Girl with Huskies. Tem uns cachorrinhos aqui, tem uma mulher e tem um velho, segundo o título nos informa. Mas não sei, tinha alguma coisa mais alegre aqui nesse começo que eu acho que depois vai ficando mais séria de alguma maneira. Eu acho muito legal que ele usa pouca tinta, assim. Aqui tem uma colagem também, né? Mas aí parece que gera uma superfície meio opaca, assim, quase como se ele estivesse esfregando a tinta na tela. Aqui já estamos nos anos 70. Eu acho que tem também umas referências a umas pessoas, por exemplo, Kenneth Anger, né, é um cineasta, se eu não me engano. Tem alguns pintores também, eu acho que ele retrata. Enfim, basicamente é isso, né? Figura humana. Mas eu sinto isso, que também as cores vão ficando mais rebaixadas. Talvez seja também por aí essa questão deles ficar menos pop. Aqui, né? Esse me parece, pelos óculos, parece que é o David Hockney. Legal. Esse é o RB que... Então, né? Human Clay. Seu argumento era direto. Em primeiro lugar, muitos de nós gostam de fazer imagens de pessoas porque pessoas e suas vidas nos interessam mais do que qualquer outra coisa. E depois, também era moral. Desenhos da figura humana eram como contratos morais com um passado em aberto que atuarão sobre a nova arte e ajudarão a determinar a qualidade e a Do Daniel Barbosa, inclusive.
Bacon, Lucian Freud estavam na curadoria e tinham trabalhos dele próprio também. Assim como seu amigo íntimo, Hockney, Michael Andrews e outros menos conhecidos como Leonard Macomb. Estas não eram pinturas complacentes, feitas para a sala de estar. Uma pintura como a de Frank Auerbach, Seated Figure with Arms Raised, a figura sentada com os braços levantados, era sobre a experiência de estar em um ambiente com outra pessoa, empatizando com os seus braços esticados. A sensação da pele, músculo, identidade e ser. Ninguém fazia uma arte menos pop do que Auerbach, desenhando e pintando amigos íntimos, dia após dia, em uma sala fechada, procurando alguma forma ou espírito abaixo da pele. Então essa é a pintura citada, né? E realmente não é leve, agradável, decorativa, né? E pelo processo, que é na verdade de ter um modelo vivo, mas na verdade focar mais nas sensações do que na forma que se está vendo, é a ênfase dele, desse artista. Para Kitash, o retorno à figura também foi o retorno à seriedade. Consciente de suas origens judaicas, na pintura If Not, Not, ele coloca os portões de Auschwitz ao fundo. À frente surge uma paisagem errática em que vemos fragmentos, pessoas perdidas, morrendo ou afogando. O caos é acalmado com cores esvaziadas e uma superfície sensual, calcária. Salvação ou consolo se encontra apenas no pessoal, um abraço entre um homem e uma mulher. Essa é a pintura If Not, Not, de 76. Aí aqui no alto tem os portões de Auschwitz. De repente emenda numa paisagem que parece estar em outro plano, né? Isso parece ser água, tem um rosto submergindo, tem umas diferenças de escalas, tem pessoas caídas, né? Tem um céu com uma cor não muito usual. E aqui no cantinho tem um homem e uma mulher nua e um homem. Para Hockney, o engajamento com a pintura figurativa e sua tradição significava pensar cada vez mais sobre como vemos e como representamos. Sua pintura Looking at Pictures on a Screen foi produzida para uma exposição na National Gallery, mas mais especificamente sobre a condição de olhar. Henry Gesaller, um curador de museu, olha para reproduções de pinturas famosas afixadas em um painel dobrável. É também uma pintura sobre interiores, um cômodo dentro de outro, uma metalinguagem. Como a experiência com a grande arte pode ser representada? Então aqui nós temos um personagem de pé, olhando para que parece ser aqueles cartazes que se vende no museu, que tem reproduções de grandes artistas, num biombo, coladas num biombo. Né? E é isso que ele fala também de uma espécie de metalinguagem, quer dizer, essa pintura está dentro de um cômodo, mas ela apresenta um outro cômodo, ela é uma pintura que apresenta outras pinturas, e muitas vezes a gente tem contato com as pinturas mais famosas através de reproduções não muito fiéis, e é claro que é muito diferente você ver uma pintura ao vivo, a textura, o cheiro, tudo, dessas reproduções, né? Então tem aí também não sei, uma pequena ironia de ter um curador olhando para essas diluições dessas pinturas, que são essas reproduções feitas, né, aos milhares, e que, por acaso, também, especialmente para a gente, que
sul-americano, né, recebe às vezes as novidades sobre arte, sobre pintura, antes através das revistas, dos livros, e agora pela internet. Mas assim, tem uma espécie de telefone sem fio aí também, assim, da gente entender as coisas de uma outra maneira, muitas vezes, né? A palavra naked, no título Small Naked Portrait, de Lucian Freud, é crucial. Esse não é um nu clássico, e sim uma mulher pelada. Há também aqui a distinção entre figura e corpo. A figura é o que vemos, geralmente idealizada, como nas revistas de moda, e o corpo é como sentimos os nossos próprios corpos e os dos outros. Essa é uma pintura do corpo sendo visto, mas todas as pinceladas também parecem encarnar a força dos músculos, como se sentiria, ou a folga e a queda da carne puxada pela gravidade. Mas, ao mesmo tempo, a flagrante presença dessas pinceladas, assim como a massa da tinta, insiste em que isso não é nada além de pintura. Então, aqui também acho que talvez a gente tenha a mesma sensação da outra do Frank Auerbach. Não é uma pintura assim exatamente plácida de se ver, e essa relação entre a figura e o corpo é muito interessante assim também de se pensar, né? Tem uma outra artista que chama Maria Lasnig, que ela faz uns autorretratos que são super fortes assim, e a ideia não é corresponder com o que se está vendo, mas muito mais com uma sensação de corpo. E às vezes o autorretrato também pode ser um motivo de exploração muito interessante, justamente por isso, né? Porque é o único corpo que você conhece do lado de dentro. Fiquei com vontade também da gente ver um pouco o site do David. Vamos ver o que ele fazia nos anos 70. Bom, essa é a Divine. Também é um retrato, né? Aqui temos Santa Mônica Boulevard, 1979. Nem consigo pronunciar esse nome. A Large Diver. Esse tema das piscinas dele, né, que ficou tão famoso. Aquela que a gente estava vendo. Meus Pais, 1977. Modelo com autorretrato não concluído. Tem um David Hockneyzinho lá no fundo, assim, né? Só com um desenho de casinha e de cadeira. Autorretrato com violão azul, esse? Isso também parece ser retratos. Bom, eu imagino que devia ser muito difícil fazer esse tipo de produção em contraste com a abstração e as outras vertentes artísticas avançadas da época, né? Mas, no fim, essa exposição Human Clay, ela foi muito importante
Esses artistas, eles despertaram numa outra geração o interesse pela figuração. Anos depois fizeram uma outra exposição que chamava Beyond the Human Clay, onde daí já tinha essa nova geração dos artistas britânicos, tipo Tracey Emin, Damien Hirst, mas aí era uma exposição parece que mais de desenho. E é curioso como uma exposição pode repercutir durante algum tempo, né? É isso. Bom, até aqui alguma pergunta? Não? Okay. Bom, aqui nós temos um artista que vai investigar a realidade social. A realidade social, a natureza da individualidade e do relacionamento. Alex Katz, pintor da Escola de Nova York, Alex Katz desenvolveu sua estética altamente estilizada em relação ao expressionismo abstrato dos anos 50, encontrando uma solução muito própria entre formalismo e representação. Suas pinturas figurativas e de paisagens com cores vivas são resolvidas em um estilo plano, que traz pistas da cultura visual diária, como publicidade e cinema, de muitas maneiras antecipando as preocupações formais e conceituais da pop art. Bem conhecido por seus muitos retratos de sua esposa e musa, Ada, Katz também se dedicou a esculturas de figuras cortadas, pintadas em madeira ou em alumínio, muitas vezes colaborando com o teatro. Aqui nós temos a pintura que chama Thursday Night, que é de 74. Nós temos alguns homens de terno, todos penteadinhos, de óculos. Tem também uma pintura ali no fundo. Acontece isso em alguns dos trabalhos dele, também uma espécie de metalinguagem. Aqui tem um retrato do poeta Allen Ginsberg, já num trabalho de 86. Tem o poeta, né, de perfil, de frente, de costas, numa mesma tela. Para uma geração, o trabalho de Alex Katz é exemplar, tanto na sua força formal quanto na sua relação com a realidade social. A sua preocupação com a natureza da individualidade e do relacionamento. Katz pintava em 1970, assim como agora, as classes médias de Nova York no trabalho, na calçada ou em situações de lazer nos Hamptons. Ele, em certa medida, encapsulou a aparência de uma geração e classe social em particular, assim como fez Manet no século XIX. Este, como o mundo dos impressionistas, é um mundo de pessoas em momentos de lazer, muitas vezes em bons restaurantes ou jardins agradáveis. Aí aqui tem, né, esse paralelo com o trabalho do Manet. Aqui tem a pintura de 64, que chama Eavesfield 2. Parece que tem um pai e um filho lá no fundo, jogando bola, beisebol, alguma coisa assim. Tem 3 pessoas aqui na frente, né? Duas olham pra gente, uma tá de perfil. E o Alex Katz tem essa coisa assim que dá a impressão de que ele pintou muito rápido e que foi muito fácil. Assim. Mas, na verdade, ele tem um processo para chegar nesse resultado. Nenhum vento provoca ondas na água, mas sempre há uma tensão entre suas figuras. Em Walk, a mulher se segura enquanto seu marido se volta mais inquisitivamente para olhar o filho que está entrando na natureza, ecoando aquela metáfora tão amada pela publicidade da criança no caminho da vida. Embora Katz tenha a incrível habilidade de escolher um gesto, uma pose da vida ao redor, o que realmente distingue essas pinturas é a sua precisão e frescor.
Isso tem muito a ver com uma forma de trabalho específica. Esboços e estudos levarão à destilação do motivo e à execução de uma pintura muito grande completada de uma só vez. Essa é a espontaneidade planejada. Ele prefere trabalhar wet on wet para acentuar o imediatismo. Então aqui a gente vê uma espécie de estudo, e aí aqui já essa pintura terminada, The Walk, que parece ser um lago, como se fosse uma casa de campo, um caminhozinho que leva. A mãe está de lado, o pai está de costas. Aqui a gente vê o artista no processo do trabalho dele. Então dá a impressão de que ele pega uma foto, aí ele faz um desenho bem estilizado, aí ele faz vários estudos, depois ele amplia aquilo num papel craft bem grande, né? Sente o tamanho, e depois ele faz de uma vez só aquilo, na hora que vai pintar, dando a sensação de que ele improvisa, né, aquilo. A tradição de retratos em grupo, como Katz apontou, não se manteve no século XX. Ele precisou olhar para trás no tempo de Veronese. Aí tem aqui essa pintura que chama Banquete na Casa de Levi. Vai fazer, tá livre hoje já? Vai ser um compromisso. Queria olhar meu livro, né? Essa pintura também Chata parece essa aula aqui. uma história. Música não vai essa aula, não. Você também tá, né? Tem alguém com o microfone aí vazando, poderia desligar, por favor. Obrigado. Pelo que eu me lembro, essa pintura ela foi encomendada para ser tipo uma Santa Ceia. E aí ele pintou umas figuras meio banais demais, reais demais. E para não ter que refazer, ele mudou o título. E aí, Banquete na Casa de Levi é tipo uma outra pegada. Seria quando Jesus foi realmente comer com os pecadores, alguma coisa assim. Então, foi uma estratégia. Mas um pouco o que ele fala é que para fazer um retrato de grupo, basicamente eles usavam muitos modelos em diversas poses e aí juntavam tudo. E aí, para não dar uma ideia de descontinuidade, eles tinham que acertar a mão na luz. A luz tinha que parecer vinda toda de um mesmo lugar, para parecer que aquelas pessoas estivessem de fato reunidas todas ao mesmo tempo. Mas na composição dessas pinturas não era feito dessa maneira. O que muitas vezes distingue retratos de grupo é a luz, e como isso une e ilumina os personagens, como acontece em Vermeer. Para Katz, a luz nos leva a algo mais profundo do que a ideia. A ideia de composição leva ao fazer e leva à luz. Entre aspas, ele disse: eu acho que, com a pintura, você tem a oportunidade de entrar em si mesmo e encontrar sua inteligência inconsciente ou sua sensibilidade não verbal, e o seu ser não verbal, em certo sentido. Você alterna consciência e inconsciência, e envolve muito mais de você do que se você simplesmente tivesse uma ideia e a executasse. Então, o que eu descobri é que meu assunto é a luz que pousa sobre as coisas. Isso é o que eu encontrei dentro de mim e é no que tenho me agarrado. Aí tem essa pintura que chama A Luz, The Light 2. Mas, na verdade, é uma luz de um fósforo que está acendendo aqui o cigarro de uma mulher. E, ao fundo, tem aquela tela dele mesmo, que é The Walk, que a gente tinha visto anteriormente. Esta é uma arte sobre a percepção e sobre a natureza da arte. Por isso, uma série de pinturas aparecem como personagens em outras pinturas.
The Wall, que aparece dentro de Light 2. Ele opera por contrastes. Da paisagem para o interior, dia para a noite, o olho do pai até o olho do jovem. Se Light 2 fosse uma pintura holandesa do século XVII, veríamos a chama do fósforo como um simbolismo para a luxúria, a mulher como seduzida, e essa ainda é uma possível leitura da pintura. Certamente é sobre um espaço complexo e como os seres humanos criam e habitam esse espaço. Katz não tem nenhum problema na transposição de gestos dos antigos mestres para o contemporâneo. Ele diz: quando vi aquele Davi com 3 espadas, pensei em 3 caras com isqueiros e uma mulher com um cigarro. Foi isso que me pareceu. E aí tem aqui a imagem que chamou ele. Realmente, se a gente olha aqui, você tem o que parece ser uma cena noturna nesse interior, e aí tem a outra pintura que é feita de dia, né? E aí tem a luz do fósforo. Então, tem uma brincadeira de luzes, digamos assim, acontecendo. Agora a gente vai ver um outro artista com uma pegada muito diferente da anterior. É o Georg Baselitz. Então, para ele, arte é visceral e vulgar. É uma erupção. O Baselitz é alemão, nasceu em 1938, vive e trabalha em Munique e Impéria, Itália. Sua obra caracteriza-se pela representação expressionista e pela representação figurativa, não refinada, até mesmo grotesca. Trabalhando com pintura, desenho, gravura e escultura em madeira, em escalas monumentais, Baselitz aborda frequentemente questões relacionadas com a identidade nacional alemã após a Segunda Guerra Mundial. Georg Baselitz foi extremamente influente ao mostrar a uma geração de artistas alemães sobre como eles poderiam chegar a um acordo com questões de arte e identidade nacional na sequência da Segunda Guerra Mundial. Entre o realismo social da Berlim comunista e a arte abstrata da Berlim ocidental, Baselitz reviveu o expressionismo alemão, que havia sido perseguido pelos nazistas, e devolveu a figura humana a uma posição central na pintura. Controverso quando surge em 63 e controverso novamente quase 2 décadas depois, quando começou a produzir escultura, Baselitz inspirou um renascimento da pintura neo-expressionista na Alemanha, na década de 70. E seu exemplo incentivou adeptos tanto na Europa como nos Estados Unidos na década de 80. Então isso é interessante porque o neo-expressionismo ele vai acontecer mesmo nos anos 80 e ele estava fazendo isso em 63 e continuou fazendo isso. Na Alemanha Ocidental, a negação da tradição figurativa também poderia ser vista como uma negação do passado. O escritor Günter Grass escreveu: quando eu mudei para Berlim, como um jovem escultor, em janeiro de 1953, as artes corriam o risco de derivar na superficialidade. Nas artes visuais, o modernismo tomou o primeiro plano, mas com a condição de apenas se apresentar de forma abstrata. Todo aquele desgosto que tinha seguramente sido deixado para trás, e quanto menos era dito sobre isso, melhor. Mensagens cifradas, sim. Ornamentos por todos os meios. Materiais e esculturas em abundância, forma pura. Apenas nada explícito. Isso era tudo. Nada que pudesse doer. Não havia Dix, nenhum Kirchner, nem Beckmann para forçar as memórias de horror de volta à cena. Então aqui a gente tem um trabalho de 1920, que é do Otto Dix. E ele colocava as pessoas que tinham voltado da Primeira Guerra, né? Enfermas, doentes, com membros decepados, né? E isso era uma coisa que se via mesmo na rua, era uma visão naquela época. Então, assim, foi tão
digamos, traumatizante esse passado para os alemães, que, de alguma maneira, a arte avançada precisou suprimir a figura para não tocar em certos assuntos. Pelo menos é o que esse escritor lê dessa maneira. Como escritor que tornou-se, Grass viu como sua missão atuar como testemunha do passado que ainda desdobrava-se no presente, para entender e, por implicação, ajudar a curar tal abismo na consciência. Assim como Grass também o foi para Georg Baselitz, quando ele desertou da Alemanha Oriental em 57 para Berlim Ocidental. Ele descobriu que o que ali dominava era uma arte internacional despojada de qualquer perigo, totalmente decorativa, totalmente branda. Eu nasci em uma ordem destruída, uma paisagem destruída, uma sociedade destruída. A partir dessas ruínas culturais, ele teve que criar sua própria tradição pessoal para sobreviver. Goltzius e os maneiristas holandeses, de Kooning, Artaud e o esquizofrênico sueco Carl Friedrich Hill. Uma coisa que a gente tinha falado também um pouco é isso, né? O diálogo com o passado, com a tradição, ele pode acontecer de diversas maneiras. E você pode trazer para você um grupo de amigos, digamos assim, que vai te nutrir ali e ser referência para o seu trabalho. E às vezes meio díspares mesmo. Né? Então tenho aqui o Goltzius, que fazia gravura. E essa é uma gravura tipo maneirista, assim, no sentido de que esse corpo é muito agigantado, tem uma musculatura que ela é irreal, de tão cheia de gomos e de formas, que é para realmente fazer um efeito, né, de volume. Você vê as veias, você vê detalhes que não exatamente existem na anatomia, né, humana. Esse daqui já é aquele artista que ele falou que era esquizofrênico. Sempre tem, né, alguns artistas que são muito fora do circuito, ou fora já do domesticado, digamos assim. E igual a gente teve, né, o Bispo do Rosário. E aqui o que chama a atenção é o tamanho dessas árvores em relação a essa casa, que parece que está ilhada, né? Como se fosse uma ilha bem minúscula, que tem uma casinha e essas árvores agigantadas. E aqui tem um trabalho de 65 do Baselitz, que a gente também consegue perceber um pouco dessas influências dele nessas figuras que parecem que o corpo é maior do que a cabeça e não sei. Muitas de suas primeiras pinturas envolviam a tradição, mas, contrariamente, Ludwig Richter, no Caminho do Trabalho, mostra o pintor romântico alemão perdido em um terreno baldio em vez de caminhar em direção ao estúdio. O título ecoa uma série de pinturas de Francis Bacon, de Van Gogh, no caminho do seu trabalho. No entanto, não se trata de identificação, mas sim de uma falta de identificação, de uma alienação do passado e suas aspirações. Richter aqui aparece desajeitado, abjeto, patético, a pintura com seus contornos pesados, as marcas que criam cicatrizes na carne, as linhas que perturbam qualquer sensação de ilusionismo, como as da mão direita, parece ser ao mesmo tempo monumental e desconfortável. Eu não estou conseguindo ler o negócio aqui. Baselitz pertencia à tradição figurativa com o objetivo de argumentar com ela, e isso foi provado pelo seu trabalho posterior. Uma pintura como B para Larry, de 67, pode mostrar seu desejo de interromper o plano da imagem
reduzir sua dependência formal da figura. Mas, não se pode negar, a figura é explodida, destruiu-se aqui. Em tais pinturas, Baselitz liberta o que pode ser chamado de ornamentação, vivaz, imprevisível, linha anárquica e marca. Isso faz eco às perversas e excessivas linhas ondulantes do maneirismo e às linhas vibrantes de zigue-zague do expressionismo. Eu, pessoalmente, acho essa pintura muito maravilhosa. Você vê, assim, uma espécie de dissolução entre fundo e figura. E aí, de vez em quando, você retoma e consegue enxergar o corpo, e aí tem, não sei, esses animais aí. Tem uma força, né? Tem uma violência mesmo aí, né? No jeito de aplicar a tinta, no trato com essa figura. Eu acho muito bonito. Em 68, ele começou a pintar seus assuntos de cabeça para baixo. Essa pintura invertida dominou sua obra durante a década de 70 e, eventualmente, permitiu que ele soltasse a cor como algo tanto energético quanto subversivo. Ele falou dessa inversão como sendo literalmente uma maneira de esvaziar os assuntos, mas a natureza carregada da escolha de seus assuntos desmente isso. A ceia em Dresden, por exemplo, refere-se à última ceia de Cristo e ao encontro de Ernst Ludwig Kirchner e outros membros do grupo expressionista de Bruck. É o tamanho dessa pintura, né? E ele realmente pinta ela, ele não pinta ele da maneira certa e vira ela, ele pinta ao contrário mesmo. Passar a pintar de cabeça para baixo soltou bastante o trabalho dele e o apego com o tema que ele estivesse tratando eventualmente ali. Aqui tem mais uma referência ao Goltzius. Também vale a pena pesquisar esse artista, que ele foi muito inovador, muito doido. Tem um filme, acho que, como é que eu vou lembrar? Do Peter Greenaway, a respeito desse artista. Chama Goltzius and the Pelican, alguma coisa assim. Bom, essa aqui é uma vista da exposição que chama The Heroes, que aconteceu em 2016. Soldados, pastores, rebeldes, partidários ou pintores compõem uma tribo composta de 70 pinturas, 130 desenhos, 38 gravuras que o artista criou entre 65 e 66. Um recurso também que eu gosto bastante é de pintar a parede do espaço expositivo para poder ressaltar certas cores. Bom, essa daqui chama Diante do Vento. E aí tem essa figura também que parece meio nua, meio destroçada. Aí. Essa pintura chama Rebelde, é de 65. E essa chama Pintor Bloqueado, que parece ser uma pessoa sem uma das pernas, tem uma palheta assim, né? Um pincel, eu acho. E esse é o artista, em 2009. Aqui a gente entra, então, no Eric Fischl.
Ele fala: eu prometi que nunca deixaria o indizível também ser invisível. Eu pintaria o que não poderia ser dito. Então, o neo-expressionista Eric Fischl alcançou o reconhecimento na década de 80 por suas pinturas figurativas, explorando a sexualidade adolescente suburbana, como em Sleepwalker, de 69, que retrata um menino curvado em uma piscina de plástico, masturbando-se. Seu trabalho geralmente expõe as sombrias e perturbadoras correntes subterrâneas da vida americana. Sua escultura memorial não convencional do 11 de setembro, Tumbling Woman, foi removida das vistas do público em meio à controvérsia. Ele é americano, de 48, de Nova York, baseado em Sag Harbor, Nova York. Então aqui tem essa pintura que chama Sleepwalker. Parece ter uma piscininha, né, infantil, um quintal, umas cadeiras de praia. E aí tem esse menino que está tocando o seu pênis. Essa é uma pintura que ficou muito famosa, que dá nome inclusive para a biografia dele, que chama Bad Boy. Não sei se dá para ver direito daí, mas assim, está meio escura. Tem uma mulher, né, com as pernas abertas, tem um menino. A luz entra pela persiana e cria essas luzes, sombras sobre as figuras. Tem uma cesta de frutas, que daí tem bananas, né, e algumas outras frutas. E tem uma bolsa atrás dele, em que ele está enfiando a mão. Parece que ele está roubando alguma coisa, se escondendo alguma coisa, não sei. Nos anos 70 e 80, Eric Fischl tornou-se o bad boy notório do neoexpressionismo, com suas representações de subúrbios americanos psicologicamente carregadas. Centrou-se em sua própria infância disfuncional, tendo uma mãe que era desesperadamente deprimida e alcoólatra, o que se tornou uma grande influência em suas pinturas. Comprometido a nunca deixar o indizível também ser invisível, ele ofereceu um vislumbre refrescantemente inabalável do baixo ventre nas relações humanas e na vida cotidiana que espreitava sob a fachada polida da sociedade. Seu trabalho nos convida a refletir sobre o nosso próprio lugar no mundo, que ele retrata, e explorar nossa hipocrisia, conflito interno e complacência. Ele pede que nunca nos sintamos confortáveis. Essa é a análise crítica e aguda que tece, desde seu primeiro trabalho até hoje, em que ele continua a nos convidar para considerar o que está escondido sob o exterior. Muitas das pinturas de Fischl retratam momentos em que o desastre potencial ou o tabu podem ser sentidos. Eles evocam sentimentos de desconforto ou vulnerabilidade humana dentro do espectador, transformando o pessoal em universal. Acho que a gente até falou um pouco sobre isso no encontro, não é? Assim, como transformar uma coisa pessoal numa coisa universal. Aqui, por exemplo, ele coloca, ele parte de um trauma, né, de infância, né, da mãe, da vivência nesses bairros norte-americanos que são, ao mesmo tempo, parecem perfeitos, mas todo mundo se vigia e esconde, né, os podres, digamos assim. Então, colocar isso em cena, colocar essa pauta ali, né, na pintura dele, exigiu ali um certo grau de autoconhecimento, não sei. O trabalho de Fischl pode ser visto como uma maneira pela qual o artista processa seus próprios conflitos internos. Se nas primeiras peças suburbanas o vemos analisando a dinâmica da família, em trabalhos posteriores, mostrando os estilos de vida à beira-mar da elite, o vemos explorando o seu próprio lugar dentro de seu privilégio. Então é curioso porque ele, né, deixa de ser aquele bad boy, porque o trabalho dele começa a ser
muito reconhecido. E aí ele começa a falar desse outro ponto de vista, que é esse ponto de vista privilegiado. Então começa a entrar em cena também, de novo, os Hamptons. Essa pintura chama Daddy's Girl, que tem um homem mais velho, branco. E esse homem, ele aparece várias vezes no trabalho dele. Essa aqui, por exemplo, chama, né, O Barco do Homem Velho e O Cachorro do Homem Velho. Então, tem uma série de pessoas nuas numa lancha, num mar que parece turbulento, e um cachorro. São cenas que você não consegue muito totalmente entender o que está acontecendo, né? Tem uma menina que está com um colete salva-vidas, parece que ela está apontando. Ali tem uma onda escura. Eu acho que esse limite é muito interessante, assim. Um pouco antes de desabar, você segura ali, retém aquela tensão. Esse é um trabalho de 84 que chama Retrato do Artista como um Homem Velho. Então ele já se pintando mais velho, pintando ao ar livre, né? Parece uma pintura, digamos, de fim de semana, né? Uma pintura não muito ousada, essa pintura ao ar livre, parece ser um hobby, alguma coisa assim. Então é uma ironia voltada para ele mesmo, nesse autorretrato. Esse é o retrato do artista como mid-career, né, no meio da trajetória de 91. E aí temos ele nu, meio que jogando umas bolas para o alto, talvez tentando, né, manter várias ocupações, várias coisas, sem deixar cair, sem deixar que a carreira dele desande, sem deixar de, não sei. Tem aqui também umas raquetes de tênis. Trabalho de 2007. Cenas do paraíso, Late Paradise, como se poderia traduzir isso? Não sei. Mas também tem uma mulher nua em primeiro plano, aí tem esse homem mais velho vindo em direção a ela, algumas pessoas na praia. Umas pinceladas foram ficando, parece que mais ainda meio livres do que antes. Em trabalhos recentes, destacando os participantes nas principais feiras de arte, vemos enfatizar a divisão entre o que ele chama de o mundo da arte e o mercado de arte. Então, aqui ele vai retratar a feira de arte, né? E aí, o trabalho chama A Feira de Arte, Quiosque 4, O Preço, 2013. Também é uma pintura que tem outras pinturas no fundo, né? Tem uma escultura ali que parece um cocô, um monte de gente no celular. Eu acho que muita gente pode concordar que feira de arte, ela não é um lugar, ela não é o reino do artista, né? Assim, ela é o reino do galerista. Então, assim, num lugar onde você paga pelo metro quadrado, geralmente eles tendem a organizar os trabalhos, não fazendo ligações entre eles, mas acumulando o máximo possível dentro daquele espaço. Isso cria um lugar de muita ansiedade, né? Especialmente para os artistas. É um lugar muito difícil de fruir arte, de ver arte. E as pessoas que estão lá muitas vezes não estão tão interessadas em ver arte e muito mais em ver umas às outras, né? Existe todo digamos, uma série de ações
um teatro do glamour que a Feira de Arte promove, justamente para atrair os compradores. E para quem é artista, presenciar tudo o que acontece ali pode ser extremamente difícil, né? Então, eu vejo essa série de pinturas também como uma crítica a esse ambiente, onde tem, não sei, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas parece que está todo mundo alheio à arte que está acontecendo ali, que deveria estar, talvez, em primeiro plano. Em sua mais recente mostra, Late America, a vulnerabilidade e a impotência capturadas no corpo de Daddy. Como Fischl se refere ao tema do masculino adulto na pintura, é um tema comum. Fischl começou a peça pouco depois que os resultados da eleição dos Estados Unidos de 2016. Ele ficou surpreso e confuso com o resultado. E, em resposta, dirigiu-se ao estúdio. Enquanto canalizava sentimentos de frustração para a tela, a América do Norte, sua figura central, incapacitada, surgiu. Nesse contexto, Daddy pode representar o liberal, o sentimento da esquerda paralisada pela ascensão de Trump ao poder, ou talvez ele seja o próprio Trump, um novato político lutando para ganhar uma posição em seu novo papel. Então, essa é a pintura Late America, né? Tem esse homem mais velho, branco, deitado numa posição quase fetal, assim, ao lado de uma piscina, né? Um cenário de luxo, né? Cheio de espreguiçadeiras, e uma criancinha segurando um boneco e vestida com uma toalha, alguma coisa que é uma bandeira dos Estados Unidos. Nessa outra, a gente tem também essa piscina, tem essa mulher que parece ser a mãe, que está bebendo e fumando, e tem um menino que é incompleto, que o rosto não foi finalizado, em contato com uma tartaruga que está ali ao lado, né? E essa aqui tem o mesmo, quase o mesmo título daquela outra pintura mais antiga, que é a filhinha do papai, né? Daddy's Girl. Eu acho interessante isso, assim, dele problematizar a partir do ponto de vista dele e do lugar dele de privilégio, digamos assim. Bom, esse é o artista segurando uma das suas pinturas sobre feira de arte. E, na verdade, o que temos para hoje é isso. Vocês gostariam de conversar um pouco sobre o que a gente viu hoje? Vocês viram as diferenças entre esses artistas que a gente viu? O Alex Katz, né? Parece que é tudo assim tão calmo, né? Tão plácido, assim. Parece um pouco também esse mundo idealizado, assim, da publicidade, né? De uns espaços assim de prazer e tal. Aí depois tem o Baselitz, que parece que ele está falando assim da medula, né? Do cerne, assim, né? Da condição humana, aquela coisa. Assim. E aí já tem o Eric Fischl, que ele vai falar da sociedade, mas de um outro ponto de vista, né? Parece que ele quer mostrar o que está por debaixo, assim.
mas sempre permanecendo ainda num limite ali, assim, sem ilustrar ou sem, não sei, reduzir a questão, permanecer. A suspensão eu acho muito importante assim naquele trabalho para ele deixar a gente também tenso, né, olhando para aquilo. Matheus pergunta, o Fischl também utiliza imagem como mediação, né? Mas diferente do rigor gráfico que o Polk faz propositalmente. Toda dialética, essa escolha dos três. Matheus, você quer falar um pouquinho sobre isso? Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, que bom. Não, eu adoraria ouvir um pouco mais você comentando sobre isso. Dos que eu vi, eu acredito que eu lembro só o Fischl utiliza a imagem, em alguns casos ele até produz as imagens, ele leva os modelos, deixa eles um tempo em uma casa, produz as fotos e depois ele vai pintar, só que assim, ele não tem nem aquele rigor que, sei lá, o Richter ou até mesmo o Tuymans tem com algumas imagens, né? Ele abre espaço para a pintura entrar bastante, né? Ou não? Nossa, é verdade. Esse trabalho é super interessante mesmo, né? Que ele pega dois atores, né? Um homem e uma mulher, e aí ele coloca dentro de uma casa e aí ele vai fotografando vários ambientes, né? Mas de fato, assim, ele não, assim, me parece que o Richter fica mais evidente que ele está pintando fotografias, o objeto fotografia, né? E ele ali parece que ele dá uma ênfase mais para a cena, assim, né? Parece que a tensão entre os personagens ou a narrativa que vai se formando ali, as relações de poder entre os personagens que estão dentro da cena são mais importantes. E aí também eu acho que a pintura também traz, né, informações ali nesse gesto e tal. A Luísa escreveu: Marcelo, muito interessante esse efeito de tensão nas obras. Fiquei curiosa com a referência do Francis Bacon. Ele tinha proximidade com esse grupo de artistas lá do Human Clay? Fico me perguntando de consciência sobre o próprio trabalho que os artistas tinham ou têm, porque o olhar externo parece bem claro quanto cada artista via com clareza seu próprio trabalho, disse a Cristina. Então, o Francis Bacon, eu não sei, ele é mais velho, né, na verdade, né, ali na turma do Human Clay, né, mas eu não tenho certeza mesmo, assim, me parece de outra... É que ele também, ele começou a trabalhar meio tarde, não foi isso? Ele começou a trabalhar com 40 anos, foi uma coisa assim. Eu não sei direito, desculpa, Luísa. Mas ele estava... Mas, assim, isso que se caracterizou como Escola de Londres envolve o Francis Bacon, assim, com certeza. E é uma figura, assim, que comeu o cérebro, né, de muitas gerações, assim. Sobre, né, o olhar externo. Então, eu não acho... Eu acho que os artistas, eles sabem muito pouco do que eles estão fazendo mesmo, assim, tipo... Mas a gente não pode se basear muito nisso, assim, do tipo, será que o artista achou ou não achou, assim, porque isso é limitante, assim. Tem, não sei, às vezes ele está compartilhando, né, de um tempo, de uma sensação. Eu tenho a impressão que no trabalho de arte entram coisas muito além do que o que a gente planejou, assim, e acho que como o trabalho é mais, não sei, lido, e ele tem muitas chances de ser lido, inclusive, ao longo da história, né? Porque tem uma época que o surrealismo é cafona, depois volta a ser moda, depois, sabe, assim, é um negócio assim, né? A gente reencontra o interesse, né, do trabalho do artista, aspectos que ninguém lembrava, e aí a gente pode continuar
usando, olhando para esses trabalhos para sempre. Matheus pergunta, essa apresentação junto com as referências serão enviadas após o término dos encontros? A gente está tentando editar e colocar em alguma plataforma, acho que vai ser a Vimeo, e já era para estar pronto, mas não conseguimos, mas vai ficar por um período aí disponível para vocês. Essa coisa do Daddy dos subúrbios, diz o Gustavo. Glamour e Hamptons é quase como se ele pintasse músicas da Lana Del Rey, mas enquanto ele exalta e glamouriza muita coisa bem problemática, ele critica e expõe o avesso desse luxo. Inclusive, Daddy's Girl parece ter uma dupla conotação também, com o tema sexual de alguns trabalhos. Então, pois é. Esse é que é o limite que eu acho, assim, que faz com que a gente fique na ponta do pé e meio que arrepiado, assim, tal. Porque se você passa desse limite, a coisa fica muito explícita, a gente resolve e a gente volta as nossas costas para aqui, né? Enquanto aquilo fica naquele lugar de suspensão, a gente fica pensando nas relações de poder, a gente pergunta, será que essa menina é filha dele? Será que ela não é? Por que ela está nua ali no colo dele? Enfim, tem uma série de questões, e que são questões mesmo, né? Assim, elas estão ali mesmo circulando ao redor desse cenário sempre, assim, né? E que a hipocrisia, né, social, assim, ela não nos permite levantar, comentar, né? Então a gente fica sempre sob essa casca, né? Muito difícil de romper, assim. E aí por isso que ele fala muito disso, né? De o indizível, assim, ser invisível. Ele é meio destemido nesse sentido, né? De tocar nesses assuntos. A própria questão da feira de arte é um tabu, né? Porque, assim, né, todo artista, em algum momento, né, quer vender, quer participar, quer, né, tá ali. A gente precisa que uma certa elite compre os nossos trabalhos, e aí a gente, mas ao mesmo tempo, a gente não deixa de ter um olhar crítico em relação ao que acontece no mercado e tal. Mas é muito difícil você virar e falar e criticar abertamente, né? Porque nós estamos ali no elo mais fraco daquela cadeia ali de acontecimentos, né? O Rômulo diz, tocar sem tocar diretamente, justamente por essa tensão não explícita. Muito boa abordagem. Então, eu acho que vamos supor, o papel da ilustração é comunicar, né? Então, sei lá, o jornal vai contratar você e vai te mandar uma coluna de um escritor e aí você vai ilustrar aquilo ali. Aí você tem que comunicar o que está ali, tem que ser explícito, tem que falar, tal. No trabalho de arte, não. Eu acho que, para mim, os trabalhos mais ricos são o que as questões que ele aborda não ficam tão pronunciadas. Então, abre espaço para essa ambiguidade, que é o que faz com que o trabalho seja rico e ele permaneça, né, ao longo dos tempos. Porque, senão, também ele vai com o jornal do dia, entendeu? Assim, né? Ele passa junto com o evento que ele descreve, né? Assim. Eu estava pensando na questão da pintura, né, da técnica, pensando na técnica do Alex com o Baselet, mais até, o quanto que a técnica da fatura do Baselet com a coisa chapada do Alex nos distrai do tema, né? E você fica focado ali no que está acontecendo como pintura, né?
Qual a diferença entre um e o outro? Qual é que me puxa mais para a pintura ou não? Se é a fatura que me puxa mais, que eu vejo a tinta ou não? Acho que também não. Estou pensando junto, porque o Alex, além de ser chapado, ele também me traz essa ausência de detalhes que me leva à pintura, né? E o outro me traz a presença da pintura com a fatura da pintura, né? E a outra coisa é a questão da luz, que eu fiquei olhando muito a luz de todos eles, inclusive do Eric Fischer, né? Na praia ali, a questão dessa luz que bate no corpo, né? Todos eles têm essa coisa da luz, né? Eu entrei mais adiantado na aula, não peguei o comecinho, mas é isso que eu estava questionando, a técnica de cada um, o quanto que a tinta nos afasta ou nos aproxima, nos distrai do tema, entendeu? A técnica que cada um escolheu para usar. Eu acho que, por exemplo, o Baselitz, como ele usa muita tinta e ele faz, né, de um jeito assim muito sujo e agressivo e tal, parece que ele comunica com a gente assim pelas vísceras, né? Assim, tipo, parece que a gente, é mais a sensação, né, que nos atrai ali, mas é engraçado porque eu vejo o assunto vindo mesmo nessa abordagem mais sensual, digamos assim, né, em que a gente fica encantado com aquele volume, né, com cada reentrância ali, aquela confusão de coisa. Acho que tem a ver com a personalidade de cada pintor, né? Um mais agressivo, outro mais suave, né? Essa escolha da técnica, né? Sim. E é curioso, porque eu não acho fácil, assim, porque, por exemplo, o Alex Katz, apesar de parecer tudo muito, assim, um passeio, né? Assim, tipo, tudo... Lúdico, né? Lúdico. Eu ainda consigo ver uma crítica social ali, eu ainda consigo ver não sei, tem um posicionamento ali, assim, que seja por essa referência às imagens de publicidade, de cinema e tal. Não sei, eu acho que Não, até, até isso, não é uma pintura ingênua, né? Como parece, né? pois isso, né? Acho muito incrível esse processo assim dele de fazer estudos e aí resolver aquilo rápido sem olhar para trás, né? Tipo, o olho uma pincelada assim, né? Uma coisinha assim. E aí, não sei, parece tão fácil, parece tão... Enquanto que o base, o processo dele acontece na tela, né? Tinta, até acabar, até chegar o momento de parar, né? O outro não, ele pensa antes. Também tem isso, né? Como é que é o processo diante da tela, né? O tempo que o pintor fica diante da tela. Sim, uma vez eu fui no ateliê da Leda Catunda e aí ela tem esse... Bom, é outro tipo de trabalho, mas assim, ela tinha ela fala que tem os desenhos que dão origem para os trabalhos grandes que são feitos com tecido, né? Que é pintura, mas é uma pintura feita com tecido, com outras coisas, com colagem e tal. Ela faz muito rapidamente, como se fosse assim, desenho de que você está falando no telefone e tal. E aí, daquilo, ela faz por exemplo, ela tinha que era tipo, como se fosse um yin yang, assim. Aí ela faz aquilo grande de madeira, aí ela vai lá olhar para as coleções de tecidos que ela acumulou durante anos. Então, tem um monte de camiseta de banda, mas também tem tecidos africanos maravilhosos, e aí tem, sei lá, tem de baixa cultura tipo, né, tecidos, sei lá, caríssimos, alguma coisa assim. E aí ela vai costurar ou pintar ou finalizar aquilo que tem também enchimento, tem uma série de coisas naquele primeiro, seguindo aquele primeiro desenho que ela fez lá atrás.
E aí eu acho isso curioso, porque assim, ter esses momentos em que você está sendo muito livre, né? Muito rápido e acessando coisas assim muito quase inconscientes, mas também ter essas outras construções que às vezes levam tempo, que levam raciocínio, que levam, né, planejar, Uhum. fazer as coisas assim. Então, ela conseguiu criar ali um processo muito dela, em que ela alia essas duas, né, esse nosso lado racional e esse outro nosso lado mais instintivo, assim, né? De alguma maneira, eu acho É, que o Alex Katz também faz isso, só que é. faz ao contrário. A Leda, eu escutei o Daniel Senice falando que ela faz a mesma coisa desde os anos 80, né? Então, ela tem um foco na gota, na coisa orgânica, e dali ela extrapola, mas ela tem um viés que é fixo. Uhum. Há 50 anos, né? Mas 40 anos. mas 40 anos. vai entrando umas coisas, né? Tipo, teve uma exposição que ela fez no Tomi, aí tinha, sei lá, umas imagens de surf, aí tinha um quadro, um trabalho que era só com banda de heavy metal e tal. Então, não sei, ela vai... aquela exposição eu fiquei maravilhado, porque é exatamente isso, ela não se move 1 milímetro do que ela sempre fez, mas ainda assim ela parece fresca e, sei lá, assim, renovada, assim, no trabalho dela. É incrível, né? É. E aí, gente, alguém mais quer falar? Não? Ninguém quer? Vamos, gente, fala. Aquela foto do espectador olhando o quadro do menino roubando a bolsa, né? Parece que ele está olhando o roubo, né? É muito demais aquela foto. Foto. Faz parte da cena, né? Sim. Olha só, estou pensando em talvez no próximo encontro mostrar mais um PDF sobre o meu trabalho. Vocês gostam da ideia? Posso? Então tá. Vou preparar aí um outro material aí para a gente ver também, então, meu trabalho. Sim. Vou mostrar meu portfólio para vocês avaliar. O Matheus me dá umas dicas. Bom, gente, vocês querem falar alguma coisa, uma devolutiva? Eu vou puxar um papinho, então, que ninguém tá falando nada. Pode puxar. Marcelo, fala pra gente, então, vai, se você tiver que escolher um pintor. Eu sei que é difícil, eu sei que muda, mas se você tiver que escolher um pintor, seu favorito, assim, qual que você escolheria? Nossa senhora, essa pergunta é difícil. Essa é difícil, Brasileiro? assim. Ah, tanto faz, pode ser. Pode ser para ficar mais restrito. Qual é o seu? Ah, não vale, isso aí não vale, não. Isso aí não vale. Então, depois você falar, eu respondo. Não, sei lá, para mim muda muito. Mas eu tava vendo muito aquele cara escocês, o Peter Doig. Tava vendo ele bastante há um tempo atrás. Fiquei vendo, mas sei lá, né? Muda muito mesmo. Muda muito, sempre muda, né? Há uns tempos atrás eu ficava vendo muita coisa da Cecily Brown e tal. Mas eu tava vendo aquelas coisas agora, bastante daqui do Thiago de Mello Martins. Ele é esse brasileiro, aqui de São Paulo. Cara, super gente boa, inclusive. Mas sei lá, fala aí, pô. Eu quero ouvir de você. Nossa, que engraçado. Geralmente, eu não sei o que responder em relação a isso, sabia? Assim, parece que tem um pintor para cada coisa na minha vida, assim. Eu respondo, mas assim, eu sempre fico bem satisfeito também, né? Tipo, eu nunca acho que engloba realmente, assim, o cara que representa
tudo que eu acho legal em pintura, sabe? Mas, Sim. não sei, só para provocar conversa mesmo. É, Ou se alguém quiser falar de algum pintor, sei lá, só puxar um papo. pois é, tem isso mesmo. Por exemplo, no último encontro eu falei do Andy Warhol, mas assim, o Andy Warhol também não resolve tudo, né? Porque, assim, para mim ele leva essa coisa da apropriação para um outro nível, que é uma coisa que me interessa muito, que é difícil de resolver, igual, acho que até o Matheus falou, né? Assim, a qualidade da apropriação, né? Assim, tem, sei lá, um que vai respeitar mais aquela imagem, tem outro que vai, não sei, surrealizar, daí tem um outro que vai deixar mais a pintura aparente, menos a imagem, né? E, e tudo isso assim, é um terreno muito rico esse de lidar com as imagens e como lidar com as imagens, né? Porque às vezes você pinta uma foto um pouco para tornar ela sua, né? Assim, é, às vezes é para ressaltar alguma coisa problemática que tem ali, às vezes, não sei. Por exemplo, nesse trabalho do Kitaj que a gente estava vendo, os trabalhos mais antigos falavam de sociedade de consumo. Isso é muito diferente de falar sobre humanidade, sobre ser humano, sobre existência, né? E, ou seja, falar sobre sociedade de consumo é uma coisa mais racional e leva a abordagens mais distanciadas, tipo a do Andy Warhol, é bem distanciada, né? Mas de repente, quando dá essa virada para uma questão, né, humana né, por exemplo, quando ele começa a colocar Auschwitz no negócio e falar das próprias origens judaicas, aí você vê não sei, uma outra seriedade, uma outra, um pouco menos de ironia e mais de, não sei, parece que se colocar também dentro desse problema. E aí tem, tem pessoas que são mais felizes nessa abordagem, conseguem realmente se entregar, né, a isso. E eu acho que eu também fico muito entre esses dois pontos, assim, esses pêndulos, assim, porque, tipo, né, ontem eu estava vendo no outro grupo, umas abstrações do Andy Warhol, que é Oxidation Paintings, que ele colocava uns caras para fazer xixi em cima de umas placas de cobre, Eu amei isso aí. né? Demais, E demais. o resultado é lindo, é uma abstração linda e tal coisa, mas a Mas, operação, né, é tipo isso, né? Se você pensar que, enfim, tem ali o registro de homens urinando e tal, é a parte mais interessante do trabalho, é a parte mais surpreendente do trabalho, assim, né? E então, não sei como fazer isso sem eu gosto muito de aliar a visualidade com né, uma narrativa, um conceito, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que me interessa muito, assim. E eu não respondi, né? Qual é o pintor, né? mas não, tá respondido, tá respondidíssimo. Que é isso. Era mais para provocar mesmo. Não, eu gostei. Mas né? Eu não sei, tem algumas coisas que parece que quando é uma questão mais existencial e tal, é uma coisa um pouco mais, parece até que é um pouco mais abrangente, né? Mas um cara, quando a gente fala mais das coisas que acontecem, por exemplo, na sociedade de consumo, é uma questão diferente porque existe um recorte temporal mais específico, né? Então, não são questões que são presentes em qualquer momento da existência humana, são coisas que são muito particulares de certos momentos nossos, né? Uma questão de espírito do tempo mesmo. Isso eu acho bem legal também. Mas né? Essa questão formal, essa questão de como reproduzir as coisas, como reproduzir uma imagem e uma maneira que seja
interessante, provocante e ainda assim trazer essa narrativa, né? Por isso, por exemplo, lá atrás, quando eu também estava falando que eu fui muito questionado, né? Acho que uma das grandes perguntas era assim, por que que você está pintando, né, uma foto? Se a foto já existe, está aí, né? Você pode fazer outra coisa com ela, né? E é uma pergunta difícil, né, de Sim. responder. Por que que cada um vai pintar aquilo, né? Assim, ainda mais, enfim, quando eu estava começando. Hoje eu tenho algumas pistas, mas assim, de fato, tem muita coisa que pode ser adicionada, eu acho que nesse processo, nessa transposição de uma imagem fotográfica para uma pintura. E tem muitas perdas também, né? Assim, tem umas informações, às vezes, preciosas que estão numa imagem que se perdem ali né, naquela passagem. Então, a gente tem que tomar atenção para o que é que está nos chamando, né, para aquele gesto, assim. Você acha que esse processo de seleção, ele, de certa maneira, ele é até um pouco inconsciente, né? Você não precisa nem... qualquer atitude que você tem é uma escolha, e às vezes não é uma escolha que é completamente sua, ela simplesmente acontece, né? É, O próprio processo de você trazer isso para uma pintura, às vezes Não, já é tudo um é processo de sua. eleição absurdo, né? Suas Já é um escolhas são recorte. sempre suas. Exato. mesmo que você não saiba o que você está fazendo. É, Sempre é pode explicar. muita responsabilidade. O, Agora, Marcelo, posso falar? claro, Como a gente estudou hoje pintores figurativos, né, com narrativas, aí eu quis comparar agora, pensando nos pintores contemporâneos, e me veio assim, Berline e o Daniel Landes aqui do Rio, uhum, tá? sim. E penso que ser bom pintor, pelo menos eu vejo com eles, é o pintor que desconstrói a imagem, que não fecha a imagem como esses pintores que a gente viu do século passado. Tá? Por quê? Por que a desconstrução, a imagem aberta, que o espectador fecha, Mas é o contemporâneo, né? Porque a coisa dada inteira não tem graça nenhuma. não, assim, eu acho que é isso, assim, né? Você falando, eu fico pensando que a contemporaneidade é muito complexa, né? Então, quando você fecha uma coisa, é uma afirmação, é impossível, porque, né, você não consegue contar nada, dar a volta completamente em nenhuma questão. Então, assumir essa descontinuidade, às vezes, ela é mais fiel com o que a gente está vivendo ou sentindo. Mas, por exemplo, o Baselitz, eu acho que ele é bem descontínuo, assim, né? Tipo, essa sensação de figura e fundo, e às vezes tem o contorno, às vezes ele some e tal. Acho que já é uma coisa que já vinha vindo. Mas eu acho que esses pintores pós-internet, é claro que, né, eles têm uma outra sensibilidade, porque a gente vive uma amálgama de imagem constante, né, de som, de tudo, né? Então, isso influencia, né? E também acho que os mecanismos que a gente tem à disposição tecnológicos para fazer pintura também, né? Porque se você vê o, por exemplo, aquele documentário lá do Hockney, né, o Secret Knowledge, você vê que os pintores de cada época sempre usaram algum aparato tecnológico para fazer o trabalho. A projeção, né, mesmo que era feita numa câmera escura, sem, né, hoje como a gente tem, sei lá, 1000 tipos de projeções à nossa disposição para usar. Se a divisão de cores, né, era feita de cabeça, mas hoje em dia você tem o Photoshop, sei lá, dá para você lançar a mão de ferramentas de edição de imagem que vão alterar, né, também esse jeito de pensar, assim. Por mais que você
nem use tanto, mas aquilo, a nossa relação com imagens photoshopadas é muito intensa, né? Tipo, não existe... as imagens de publicidade são cada vez mais loucas, né? Cada vez mais, assim, delirantes. E a gente está exposto a isso o tempo todo, assim, né? Não sei, eu tenho a impressão que são sinais, assim, do tempo que se refletem nessas pinturas. Eu lembro de ter conhecido pessoas, eu acho que eu não conheci o Daniel Alanis, mas eu conheci o Berliner num salão há muitos anos atrás, quando estava começando. E aí ele mostrou um caderninho dele, então ele, não sei se ele continua processando dessa maneira, mas ele pegava uma foto de jornal, colava ali, aí desenhava uma coisa ali, tararara, tá. E aí quando você... Era muito natural, assim, o sketchbook dele e a pintura. Eram coisas que ele ia acumulando ali no diário dele, e às vezes acho que ele olhava e falava, isso aqui já é uma composição, e mesmo que parecia a princípio que uma imagem não batesse com a outra, né, não tivesse uma relação, né, elas se conversam, né? Porque tudo se conversa, porque tem uma grande simultaneidade de coisas acontecendo. E também porque... E os caderninhos dele já vinham bem parecidos com as pinturas? Desculpa interromper. Eu lembro de uma página... Eles eram tipo, muito similares com as pinturas? Eu lembro de uma página que sim, porque ele estava mostrando Nossa, isso era um salão da Bahia. Gente, salão da Bahia era incrível. Eu lembro de ter ido, e aí não existe mais, de ter ido como acompanhante. Eu não estava participando do salão, estava lá só olhando e tal, mas fiquei ali na montagem, tarará. E naquela altura, todos os artistas falaram assim, nossa, Eduardo Berliner vai ganhar o prêmio, porque tá maravilhoso esse trabalho e tal. E aí ele não ganhou, a gente ficou assim, tipo, quem ganhou foi a Renata Igreja, se eu não me engano, a gente ficou assim meio frustrado, assim. E ele não era muito conhecido, e aí na sequência, daí ele disparou, assim. Mas e aí eu lembro muito dessa página do caderno parecer com a pintura que ele mostrava lá. Mas não tenho certeza se é assim. Não, claro. Até porque memória é um belo assunto também, né? Essa coisa da falibilidade da memória. Então, mas legal. Ô, Marcelo, posso falar ainda? Pode. Tá. Não, é que você relembrou desse documentário, que também tem o livro do Rockman sobre essa pesquisa, que puxa, é perfeito, né, para esclarecer essa questão da projeção e desse auxílio, né? Uhum. E como hoje é fácil revisitar essas imagens, principalmente quando a gente está falando de imagens antigas e tal. E aí eu queria perguntar para você se você vê a aproximação com o tipo de pintura que o Bacon fazia também das imagens de lutadores, de lutas, né, que ele pega, que também explora essa coisa da virilidade e tal, só que ele também dilacera a imagem, né, a certo ponto. A entrada dele da pintura em cima da imagem é justamente para dar uma carne, mas também para explodir isso, né? Uhum. Então, eu acho que, por exemplo, ali dá para ver assim, a função, né, da pintura, porque a luta fica parecendo sexo, né? Aí tem momentos que ele revela que essa masculinidade exacerbada, hipersexuada, sei lá, ela vira, né? De repente fica muito homossexual aquilo, né? Assim,
E também acho que o olhar, né, o olhar gay, o olhar queer, porque a gente vive numa sociedade em que, né, o olhar parece que vem deste homem branco, heterossexual, e aí todas as escolhas que ele faz são naturais e possíveis, né? Então, por exemplo, ver mulheres nuas para vender qualquer coisa é uma coisa natural. Ver mulheres nuas nas pinturas é natural. Mas olhar um homem nu, aí é um problema, é um tabu. E isso, assim, dar a voz e a vez para outras subjetividades, outros olhares, né? É uma questão. Então, sei lá, de repente aquele artista olha para aquela imagem e ele vê sexo, né? Mas num lugar onde existe uma autorização meio que combinada entre todos, assim, que aquilo não tem nada de sexo. Então tem algumas imagens do esporte atlético, imagens do exército, que elas podem ser publicadas, elas são publicáveis e elas apresentam nudez masculina, mas porque parece que elas têm um selo ali de zero sexualidade, digamos assim. E porque não é claro exatamente o que é permitido e o que não é permitido em termos de imagem. Parece que varia. E isso é uma das coisas que eu acho que ele mostra no trabalho dele. Ele vai misturando, assim, né? Por exemplo, imagens médicas, imagens do esporte, o retrato do amante, da vida absolutamente íntima dele. Então, o jeito de pintar aquilo parece que carrega as sensações e intenções que ele percebe na imagem e que estão ali meio recalcadas, digamos assim. Ele traz à tona, né? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Vocês estão achando legal esse curso? Tá chato? Ok? Pô, tá super legal. É legal que nessas aulas de figuração, pelo menos eu, eu sou suspeito para falar, mas achei bem interessante. E na da abstração também achei interessante, mas a gente vê como que o abstracionismo ele acaba, sei lá, indo para um lado muito mais hermético e talvez também seja aquela arte que tenta, sei lá, não ela tenta de alguma forma bloquear com a possibilidade de revolução, vamos dizer assim, né? Eles tentam vir com um meio de suspender isso que o figurativo permite. É curioso, né? Porque isso que estava até no texto do, é, do alemão, como é que é o nome dele, gente? Olha, minha, minha adolescência, eu fumei muito THC e aí acabou aqui, não existe mais. Enfim, o Baselitz, né? O Baselitz, ele, tem aquele escritor que fala isso, né? Era tão traumatizante para eles toda a coisa das guerras, né? Do nazismo, da derrocada, que eles não queriam falar sobre aquilo e aí surge um certo tipo de arte mais abstrata. Tal. Eu acho que não, não são pesquisas, tem valores incríveis, assim, eu acho super legal.
mas de fato tem mais de um autor que comenta isso, né? Que tem uma, sei lá, parece que o minimalismo ou abstração ou certas correntes, elas colocam o ser humano assexuado e suprahistórico, não sei, além isso, além do dia a dia, né? Além desses problemas que são enfiar a mão na lama, né? Assim. E a figuração já parece que chafurda na lama, né? Uma coisa vem dessa lama aí, né? Assim, então tem, sei, tem questões mais difíceis, mais espinhosas que são abordadas ali. E hoje mesmo, por exemplo, também ele falando, fazendo uma distinção entre figuração e corpo, né? Assim, tem ainda mais esse degrau, né? Tem aí uma sensação de corpo que não é tão não é tão da visão, né? Não é tão do que a gente olha, mas mais do que de como a gente sente esse corpo, e isso é traduzido na pintura, eu acho que muito bem, assim, esse desconforto na, sobre a própria pele, esse mal-estar, assim, eu acho que fica muito bem ali no Auerbach e no Freud, por exemplo. Assim. Eu consigo perceber e me identificar com aquilo. Assim. Tem uma pergunta falando em guerra, em tristezas, e você acha que no futuro a gente vai olhar o que está sendo feito agora e a pandemia vai estar retratado na figuração? Ou isso vai passar despercebido? Ai, nossa, acho que vai ter um capítulo, né, sobre essa pandemia. Porque só o que a gente já fez, né, de arte sobre a pandemia já ainda nem acabou o negócio, assim, né? Mas eu acho que também todas as sensações porque a gente está sendo acometido de muita ansiedade, depressão, né? Assim, Mais coisas internas, né? também, assim, além do fato, né, ali, histórico e tal, do problema, mas acho que está todo mundo passando por sensações parecidas. Por exemplo, né, o confinamento faz com que a gente aguce certas sensações, questões de escala, né? A gente vive numa escala menor e aí a gente começa a perceber o cantinho sujo ali da casa vira uma grande questão, e a gente fica atento às sensações, ao raio de sol que bate dentro da casa vira um grande espetáculo, porque é o raio de sol que você tem. Então, eu acho que isso, de certo, vai refletir, está refletindo já em nós, assim, né? Eu mesmo, eu acho que, assim, as últimas pinturas que eu fiz, que foram retratos de amigos, artistas, foi um reflexo disso, assim. Não sabia muito bem por que eu comecei a fazer aquilo. Comecei um pouco antes da pandemia, mas meio que naquela hora que estava todo mundo trancadinho em casa, eu falei, não sei o que fazer, vou fazer isso, e comecei a fazer. E aí, por exemplo, o Tomás, que é o editor da revista Amarelo, ele enxergou ali um, um jeito de lidar com o isolamento, né? Então, assim, de você manter próximo a si aquelas pessoas, ou de o fato de valorizar os artistas que estavam sendo tão perseguidos, somos tão perseguidos ainda até hoje por esse governo. Então, foi uma resposta, né? Não foi exatamente tipo assim, consciente na hora que eu comecei a fazer, mas
eu mesmo reconheço que foi, né? Assim. O Igor disse que foi a Marcelo, orientadora que me elogiou. Depois eu quero saber desse babado. Diga. eu queria entender um pouco assim, melhor uma coisa que você falou. Eu gosto muito das pinturas do Katz, né? Eu acho uma estética muito interessante. E aí você disse que talvez tenha uma questão até meio de crítica assim no trabalho dele e tal. Eu queria entender melhor assim, da onde que você acha que vem ou se você acha que tem mesmo esse caráter de crítica assim no trabalho dele. É que, assim, às vezes eu acho que, por exemplo, quando você usa uma imagem que ela é muito plácida e que ela não tem um aparente problema nela, ela meio que vibra, e aquilo vira significado, assim. É mais ou menos assim, exagerando, por exemplo, eu pegar uma imagem muito kitsch e usar ela, e aí aquilo problematiza o que tem dentro dela. Sendo que eu não estou fazendo nenhuma intervenção naquela imagem, eu só estou reapresentando ela, estou falando, olha, né, a gente está consumindo isso, a gente está percebendo dessa maneira, a gente, assim, de alguma maneira, como é um pouco um retrato de sociedade, da sociedade, e das classes mais abastadas, né? Acaba sendo uma caricatura daquilo, ou acaba trazendo uma, uma problematização, assim, mais nesse sentido. Não sei se respondi, Gustavo. Sim, sim. Sim. É que, tipo, eu também conheci o trabalho do Katz num contexto de... É como se eu fosse procurando artistas que fossem simplificando a forma figurativa cada vez mais, para o elemento básico de cor e forma, né? Só que sem perder essa característica extremamente reconhecível do objeto retratado. Eu comecei, porque eu gosto muito do Hopper também, e aí, para mim, tipo, meio que um passo óbvio foi do Hopper pro Katz, pro Hockney, na verdade, do Hockney pro Katz e do Katz para um artista japonês chamado Hiroshi Nagai, que ele, assim, sou absolutamente apaixonado no trabalho dele, só que é como se ele fosse, imagina assim, o modo como as pinturas do Katz são chapadas, né? A do Hiroshi também tem essa característica, só que a do Hiroshi parece muito mais publicitária, eu diria. Então, tipo, é quase como se você estivesse olhando assim a capa de um álbum, ou como se você estivesse olhando uma imagem feita assim super instagramável, só com um negócio feito há anos atrás, sabe? Tipo, anterior à era do Instagram. E eu acho muito interessante assim essa escolha estética, sabe, de deixar a imagem chapada, né? Sem muita profundidade, mas com uma forma muito reconhecível. E ele também é interessante porque de todos os trabalhos dele que eu já vi, eu não lembro de ver uma figura humana, ao contrário do Katz. O Katz você vê muito, principalmente a Ada, né, que é a esposa dele. O Hiroshi não, você não vê pessoas nas telas dele, mas você vê carros, você vê casas, você vê praia, avião. Então, tipo, são sempre situações onde você é lembrado da presença humana de uma maneira incidente, né, digamos assim, só que você nunca vê uma pessoa. Isso eu acho uma escolha também muito interessante do trabalho dele, porque fica uma cena tipo muito idílica, assim, muito de verão, sabe, uma coisa bem fácil de digerir, eu diria, só que ela ganha esse ar assim muito pós-apocalíptico, eu diria, por não ter presença humana, assim, você não vê nenhuma figurinha, nenhuma pessoinha, sabe? É muito interessante isso. Tem estratégias e estratégias, né?
E eu acho, por exemplo, eu já fui mais, sei lá, mais violento, assim, no meu trabalho, acho que antigamente, não sei, mas às vezes você pode ser mais incisivo, limpando essa violência, digamos. Às vezes, né? Por exemplo, não sei, tinha uns trabalhos do Nazareno que eram super vazios, delicadinhos. Aí tinha uma frase que te desmontava, assim, né? Tinha uma coisa ali que... Mas isso também são, acho que abordagens e abordagens. Muitas vezes também, por exemplo, eu gosto muito de pintar gente, né? Pintar figuras. Assim. Tem gente que não gosta simplesmente também, né? Assim, não, eu acho que tem a gente tem que se escutar muito nesses, nesses momentos, assim, porque é uma produção de uma obra em pintura, ela não é uma corrida de 100 metros, né? Assim, ela é uma maratona, assim, né? Então, você tem que é, escutar muito a si mesmo, não aderir a tendências ou qualquer coisa assim, então, porque vai longe aquilo, né? Assim, perceber também quando você mudou, o que que você quer mudar também, né? Assim, acho que eu acredito muito que quanto mais assim, fiel a você mesmo, e isso é muito difícil, né? Muito difícil ser fiel a si mesmo. Mais o trabalho fica interessante, né? Eu não sei, eu lembrei agora que o Gustavo falou, esse negócio da ausência de pessoas é um negócio que eu via muito em arquitetura, sabe? Quando as pessoas tinham que fazer projeto, e as pessoas sempre fazem projeto sem as pessoas. É um negócio que é tão comum, e eu acho que, sei lá, essa coisa de desumanizar a imagem, né? De tirar as pessoas das coisas para elas serem mais belas, é uma coisa que eu tenho a impressão que acontece muito mesmo. Acontece muito, é uma coisa quase inconsciente. É um, não sei, eu gosto muito dessa jogada do Hiroshi, de usar essas paisagens lindas, 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 mas exatamente como você falou, né? Chapada, sem profundidade. Só isso já são palavras assim, sei lá, descreve bem, né? E sem gente, né? É legal. É isso aí, gente. Eu tô ficando sem ideia de coisa pra falar. Eu tô tentando aqui, mas. Não, mas não precisa, viu, Eu gente? tô brincando. Eu tô brincando. Como eu falei, Tô provocando as pessoas para abrir o microfone. sim, eu coloquei a duração um pouco maior mesmo, só para a gente ter a possibilidade de ver um filme, conversar e tal, mas não é tudo isso mesmo, não. É só para caso a gente queira. Bom, então tá. Se vocês não quiserem falarem, vou dar a última chance. Bom, gente, vou agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, guerreiros, conosco. Ó, chegou uma pergunta. Senti falta dos questionamentos da Érica. É verdade, Érica. A Érica sempre participa. Não vai falar nada, Érica? Nenhuma perguntinha? Sim, a Cristina amanhã tem um encontro no mesmo horário, mesmo link. Não é o mesmo bate-canal. Então, tá. Amanhã sobre o quê, Marcelo? Amanhã a gente vai continuar falando de figuração, mas no neoexpressionismo, nessa, né, corrente aí de uma pintura mais anos 80, né? E de uma exposição que foi importante
para estabelecer essa turma, que chamava Zeitgeist. A gente vai ver um pouco dessa exposição e vai ver uns 3 artistas também, mais ou menos parecido com o que foi hoje. Então tá, pessoal, são 9h03. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Espero tê-los amanhã aqui, mais uma vez, no nosso último encontro. E é isso. Amanhã também eu vou mostrar uns nudes meus. Opa, não, vou mostrar um portfólio. Vou aproveitar aí também para fazer um merchandising, tá bom? Então, valeu. Boa noite. E aí, até amanhã. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite, pessoal.